O mangá começa nos mostrando uma cena em meia-noite em um campo de batalha, com centenas de cadáveres jogados em meio ao chão. E em meio a esse lugar tão desolador, um homem se destaca, andando por suas tropas, enquanto todos gritam unificado apenas ao General Ri. E enquanto isso, sua mente o leva a pensar sobre o passado. E enquanto ele rubra sua espada, dizendo consigo mesmo: naquela era, a ambição dos homens movia o mundo. Foi uma grande era que durou 500 anos, chamada Períodos de Guerra do Verão de Outono. E enquanto esse monólogo passa, nós vemos um guerreiro montado sobre seu cavalo, levando consigo a sua lança, liderando as suas tropas em meio a uma violenta batalha. E assim finalmente descobrimos como se chama o primeiro capítulo, que no caso é O Garoto Sem Nome. A cena corta é nos mostrar dois garotos lutando com espadas de madeira, até que um acerta um golpe bem forte, enquanto o outro consegue se defender. A batalha dos dois meninos ecoa por toda a montanha ao redor, e logo é nos mostrado em que período a história se passa. 245 a.C., um reino na China Ocidental, Qin. A cena volta aos garotos, a qual um acerta um golpe muito poderoso no outro, que é lançado para longe, mas que logo consegue estabilizar e cair com perfeição. O menino que foi lançado logo exclama: "Droga, você e a sua força monstruosa." Ao olhar ao redor, ele logo percebe que o outro garoto sumiu, e quando de repente, o menino reaparece tentando dar um golpe surpresa pelas suas costas. Algo que por sorte o outro garoto conseguiu evitar. Por fim, o garoto que se esquivou consegue finalmente prender o seu adversário no chão e vencer a batalha. Após isso, o garoto que venceu começa a contar suas vantagens, dizendo ao outro menino: "Vamos ver, agora estou com 333 vitórias, 332 derrotas e 587 empates. Estou ganhando por um. Bem, eu ganhei dessa vez porque tive sorte de desviar na direção certa." O outro garoto responde: "Não importa, uma derrota é uma derrota. Droga. Vamos logo, Shin, precisamos nos apressar, senão vão gritar com a gente. Me solta, eu consigo andar sozinho." Após isso, nós vemos uma pequena vila em meio às montanhas, a qual parece ser um lugar bem tranquilo e isolado. A cena corta novamente e é nos mostrado uma casa antiga, com um homem extremamente irritado gritando e dizendo: "Mas que gosto horrível." O outro menino responde: "Ah, que nojo. Qual dos dois fez isso?" Shin então levanta a mão, enquanto o homem exclama: "Ah, mas é claro, só poderia ser Shin. Sua comida sempre tem um gosto horrível." O menino se levanta e com um açoite na mão diz para Shin: "Diferente de Rion, você é um inútil, sabia? Não sabe cozinhar, não sabe passar, não sabe limpar. Shin, você deve ser a pessoa mais inútil do estado de Qin." Shin, revoltado, frange seu rosto, enquanto o garoto sai amedrontado, pedindo a ajuda do seu pai, que logo toma o objeto da mão do menino e começa a bater violentamente em Shin, enquanto ele grita de forma enérgica dizendo: "Quem você acha que comprou as roupas que você está usando? A comida que te deu uma cama para dormir à noite? Hein? Quem você acha que te fez tudo isso? Não é estranho órfãos de guerra que nem vocês virarem escravos. Apesar de ser a minha obrigação como Lidian, eu cuidei de vocês. E por 10 anos eu fiz isso. Você se esqueceu que deve muito a mim, hein? Então fique quieto e trabalhe para pagar a sua dívida. Entendeu, Shin, seu idiota?" Naquela mesma noite, em seu cômodo escuro, Shin está revoltado com aquela situação, dizendo a Rion como aquela situação era completamente injusta e como na realidade eles não eram nada além de escravos para aquele homem, enquanto Rion rebate dizendo: "Eles vão te ouvir, seu idiota." Que Shin arduamente responde: "Que se dane, eu não aguento mais. Vou espancar todos eles e sair dessa casa." Rion volta a dizer: "Ainda é cedo para isso. Não temos como nos sustentar. Morreríamos de fome." Kishin novamente rebate dizendo: "Então nos tornaremos ladrões, ou algo assim. Nosso primeiro alvo será essa casa." Rion, com um olhar penetrante, logo rebate a Shin, dizendo: "Não treinamos todo esse tempo só para virarmos ladrões, não é? Você é um idiota?" Shin se sente pressionado pela frase do amigo e logo diz que não era nada daquilo que ele estava dizendo, que tudo não passava de uma mera brincadeira, e que é melhor ele parar de falar e dormir logo. No outro dia de manhã, o filho do chefe logo se pergunta onde estão os dois garotos, a qual nesse momento estão novamente lutando com as espadas de madeira. E enquanto a luta continua bem acirrada, um homem estranho os observa de uma carroça, prestando bastante atenção nos movimentos dos garotos, até olhar atentamente ao rosto de Rion, a qual neste momento ele logo pede para que o seu mordomo pare a carroça. Rion tenta avisar a Shin que um homem está se aproximando,
A qual Shin responde que não vai cair nessa armadilha, até que ele percebe que realmente tem um homem se aproximando, e logo é derrotado novamente pelo seu rival, pois sim, era um blefe. O homem se aproxima dos dois garotos e olha atentamente a Rion, a qual Shin, logo revoltado, pergunta o que aquele velho estava olhando, enquanto Rion o repreende dizendo: "Cala a boca, seu retardado." Olha para a carruagem dele, ele com certeza é alguém das casas nobres de guerreiros. Enquanto os dois garotos continuam discutindo, o homem logo indaga dizendo: "Qual é o problema de vocês? Parecem muito amigos para quem estava brigando há um segundo atrás." Shin logo responde, dizendo que não estavam brigando, mas sim treinando, e que ele atrapalhou a pontuação dos garotos. O homem, ao ouvir que aqueles garotos já tinham se enfrentado mais de 1253 vezes, fica espantado dizendo: 1253 partidas? Estão de brincadeira comigo? A qual os dois garotos se mantêm sério, observando aquele homem enquanto ele continua indagando. "Vocês lutam mesmo. Batalhas ferozes, que nem aquelas, mais de 1000 vezes? Parece-me algo insano." Ryo logo toma a frente dizendo: "Alguém como você que nasceu riquinho, provavelmente não será capaz de entender. Mas nós somos órfãos, perdemos nossa família na guerra, e eles não nos deixaram nada para trás, exceto os nossos corpos. E isso já é o bastante. Enquanto tivermos nossos corpos capazes de segurar uma espada, será mais do que o bastante para mim e para o Shin, porque tudo que perdemos na batalha, nós tomaremos de volta na batalha." Shin se empolga e une-se a Ryo no meio do monólogo dizendo: "Quando pudermos, vamos entrar na guerra e aumentar nossa posição militar. Com força e técnica que desenvolvemos juntos, vamos conseguir incríveis reconquistas. Vamos sair da casa dos malditos Lydian e vamos morar na nossa própria casa, uma mansão de luxo, com um jardim e uma porta gigantesca, com uma muralha branca e alta. Vamos trazer garotas lindas de famílias nobres, para casar e termos vários filhos, e ainda mais servos. Nosso nome será ouvido por toda a China. Nós seremos os maiores grandes generais de toda a terra." Enquanto isso, o homem só se perguntava consigo mesmo: terem seus nomes ouvidos por toda a China? Serem os maiores grandes generais da terra? Enquanto os jovens se revoltavam com o desdém do homem, aquele senhor matutava em sua mente: esse encontro poderia trazer o que é preciso para destruir a sombra que paira sobre o estado de Qin. A cena corta novamente e é nos mostrado os dois garotos trabalhando em meio ao campo. Após um longo dia de trabalho, os dois se dirigem juntos à sua casa. Mas ao chegar em casa, eles acabam se deparando com algo surpreendente. O nobre, que antes estava com eles, retornou e estava conversando com o senhor da casa e tratando de forma suspeita Rion, pedindo para que ele entrasse, pois eles discutiriam algo importante. Mas quando Shin tentou ir junto, logo percebeu que o assunto não era sobre ele e foi obrigado a ficar do lado de fora, enquanto via seu amigo, o chefe da casa e o nobre indo juntos discutir algo. Sem se conter, ele foi ao lado da casa e começou a escutar pelas paredes o que estava sendo dito. O dono da casa então começou a dizer: "Querido Ryo, esse homem se chama Shou-Bu-Kon, um nobre muito poderoso do estado de Qin, e também um dos ministros que servem ao Palácio Real." Essa informação deixou os dois garotos atordoados. E o chefe da casa continuou dizendo: "Ryo, esse homem veio pagar pela sua liberdade." Essas poucas palavras deixaram os meninos ainda mais surpresos. Logo, o nobre interrompeu, dizendo: "Ryo, a partir da manhã você irá trabalhar no Palácio Real." Isso deixou os dois garotos atônicos. Mas antes que aquela conversa tivesse um desfecho, a cena é cortada e é nos mostrado os dois meninos no seu quarto novamente, em meio a uma noite escura. Enquanto eles tentam dormir, Shin relembra o que ele viu naquela manhã. E agora sim, finalmente temos o desfecho daquela conversa. Ryo está completamente espantado com essa resposta inesperada daquele nobre. Então, logo ele se questiona de por que ele foi escolhido para trabalhar num palácio, a qual o nobre responde dizendo: "Não posso discutir assuntos do palácio com você aqui, mas você não será um servo. Se você aceitar, terá uma missão de maior importância." Isso deixa Ryo completamente espantado. E Shin, do lado de fora, escutando tudo, fica também apreensivo com a situação. Mas Ryo logo indaga, dizendo: "Mas deixe Shin ir comigo. Shin é tão forte quanto eu." O nobre, com uma expressão atônita, Shin do outro lado escutando tudo, ficam ambos os dois surpreendidos, até que o nobre retorna dizendo o seguinte: "Não, eu levarei somente uma pessoa comigo, somente você, Ryo." Isso deixa Ryo com uma expressão pensativa, enquanto o chefe da casa indaga dizendo que aquilo ali era uma escolha fácil,
Mas Ryo não considera isso algo tão simples, então pede um tempo para poder pensar. A qual o nobre entende e diz que retornará no dia seguinte. Enquanto Shin pensava sobre a situação, ele acreditava que Ryo não tinha feito aquela escolha de forma imediata por conta da sua intimidade e da sua amizade, algo que Ryo logo percebe e diz que aquilo ali não era culpa do Shin, mas sim que ele não queria pegar atalhos para chegar no topo, já que ele se esforçou tanto para se desenvolver e ficar mais forte. Algo que momentaneamente deixa Shin extremamente irritado, mas ao perceber a expressão do seu amigo e a sua indagação, ele logo entende. Você acha mesmo que eu diria algo assim, Shin? Eu vou aceitar. Shin, sorridente, logo diz, mas é claro. Mas como seria a última noite dos dois garotos, eles tinham que se despedir de maneira apropriada. Por isso, a cena é cortada e é nos mostrado os dois meninos em meio ao campo, cada um com a sua espada de madeira e pronto para seu último duelo. Os dois garotos, antes de começar a luta, discutem quantos pontos aquela batalha vai valer. Após os dois chegarem em um consenso, a luta se inicia, sendo talvez o último duelo dos dois garotos, em meio àquela montanha. A cena novamente é cortada e nos mostrado mais um dia comum na vida de Shin. Em seu trabalho, plantando, colhendo, recolhendo os grãos e indo até a cidade, mas sem antes se perguntar sobre o que aconteceu com seu amigo, já que já se passou aproximadamente um mês, desde que ele foi para a capital. Na cidade ele se encontra com um vendedor, que lhe ajuda com uma moeda para que ele comprasse alguns mantimentos. Enquanto ele estava descansando na área de alimentação, ele ouve um grupo de homens discutindo sobre o estranho rumo que o Palácio Real estava tomando. A qual um dos homens indaga, dizendo: alguém do povo simples como você não sabe, mas nosso rei não tem idade o suficiente para governar. Então, no momento, todo o poder está na mão do chanceler Ryo. Mas há vários ministros do palácio infelizes com isso. O irmão mais novo do rei, Seikyu, está querendo tirar o poder das mãos dele. Ele está secretamente aumentando a sua influência. Os homens temorosos logo dizem: o irmão mais novo do rei está tentando roubar o trono. Isso é um escândalo. A qual o outro homem continua indagando: sim, eu concordo. Mas mesmo se eles conseguirem roubá-lo, Lord Seikyu também é muito novo. Então alguém da facção dele querá governar. Então o mais importante é o desejo da facção de Seikyu em querer ter o poder. Não é nada bom que haja um conflito interno no Palácio Real. O poder desse reino irá diminuir muito, nos deixando vulneráveis aos outros 6 estados. Um dos homens se pergunta se houvesse alguma forma de acabar com isso, enquanto o outro responde: aparentemente o chanceler Ryo está fazendo o máximo que pode para controlar esses conflitos, mas várias coisas já começaram a acontecer. Me contaram que algumas noites atrás houve um incêndio no palácio, e ontem à noite algumas pessoas viram um monte de corpos sendo transportados pelo portão de trás. Eles disseram que os corpos estavam cheios de feridas, de espadas e de flechas. A facção do irmão mais novo do rei já deve ter chegado à conclusão que já tem uma boa chance de vencer, então começaram a se mover. A facção de Seikyu é assustadora. Eles estiveram treinando vários grupos de assassinos. Pode apostar que o palácio está mergulhado em um banho de sangue agora. Antes que o homem pudesse dizer mais, Shin logo se revolta e puxa o homem pelo colarinho, dizendo: você está mentindo. O homem que estava indagando logo pergunta quem é esse moleque, a qual os 2 outros homens que estavam na mesa respondem, explicando a situação de Shin e de Ryo. Quando Shin diz para o homem que quem levou Ryo foi um nobre chamado Shobukan, o homem responde dizendo: esse é o servo mais leal do rei, qual a facção do irmão mais novo do rei atacará primeiro. Me desculpe por isso, garoto, mas seu irmão provavelmente já morreu. Em estado de negação, Shin acaba causando mais problemas até ser tirado daquele lugar. Naquela mesma noite, em seu pequeno cubículo, a mente inquieta de Shin faz com que ele pense, dizendo para si mesmo: ele não está morto, ele não morreu, ele não morreria assim, relembrando a sua última batalha, a qual os dois, em meia luta, relembraram a qual eram os seus objetivos, prometendo um ao outro que os dois se reencontrariam posteriormente. Enquanto Shin caía em lágrimas, ele não conseguia esquecer das promessas que foram feitas, muito menos das lembranças do seu amigo, enquanto sua mente continuava lhe dizendo que ele não estava morto. Quanto mais a noite caía,
Mas Shin ficava inquieto até que ele ouviu um som vindo de sua porta, que o deixou bastante temoroso. Mas juntando coragem, ele foi até a porta e abriu, só para se deparar com uma cena no mínimo horrenda. No chão, gravemente ferido, estava Ryo, dizendo: "Eu estou de volta, Shin." Shin se desespera e grita pelo nome do seu amigo, que acaba chamando a atenção dos membros da casa, que logo vem até o Senhor Cálcio perguntando o que houve, se era um ataque de ladrões ou algo do tipo. Algo que Shin logo responde, dizendo para que chamasse um médico, enquanto Ryo começava a indagar, dizendo: "Shin, não está doendo. Eu não preciso de um médico." Shin, sem saber o que fazer, logo diz: "Foi por causa da rebelião do irmão mais novo do rei?" Ryo logo responde dizendo: "Então você soube o que estava acontecendo no palácio. Ótimo, assim será mais rápido te explicar. O poder da facção de Seikyo ficou muito grande, o bastante para derrubar a capital. Eles são persistentes, vão seguir a trilha deixada pelo meu sangue até aqui. Lidian, quando eles chegarem, conte para eles que alguém que você não conhece invadiu o celeiro e morreu. Assim eles não irão mover o corpo." Shin então indaga: "Não vou deixar que toquem em você. Não deixarei que nenhum deles saiam daqui com vida. Nenhum." "Estou feliz em saber da sua determinação, Shin. Tenho um favor a te pedir." Ryo então entrega a Shin um pequeno rolo de papel, a qual é um mapa. Shin fica sem entender nada, enquanto Ryo começa a explicar, dizendo: "É um mapa indicando uma vila chamada Ribei, que fica a oeste daqui. Eu vim aqui entregar isso a você. Vá para esse lugar imediatamente." Antes que qualquer outra coisa pudesse ser dita, Shin indaga dizendo: "O quê? Mas do que você está falando? Eu não entendo." "Está me ouvindo, Shin? Estou confiando isso a você." Shin entende a gravidade da situação e responde, dizendo: "Entendi. Eu já entendi. Não morra, Ryo. Não desse jeito. Eu e você, nós iríamos nos tornar os maiores grandes guerreiros do mundo. Não iríamos?" Ryo apenas responde dizendo: "É claro que sim. Shin, nosso sonho e nosso poder são parecidos. Somos um corpo e uma alma. Se você bater as suas asas, estarei lá com você também. Shin, me leve com você ao redor no mundo." Após essas palavras, Ryo finalmente falece aos braços de Shin, algo que gera uma cicatriz permanente no coração de Shin, que nesse momento de grande sofrimento, apenas consegue gritar, clamando pelo seu velho amigo. E assim se encerra o primeiro capítulo de Kingdom. Bom, se vocês gostaram do vídeo, vou lhe pedindo encarecidamente que se inscreva, deixa o like e compartilhe o vídeo, porque esse vídeo aqui deu um trabalhão pra ser feito. Fazendo isso você vai estar ajudando demais o canal, e também, se possível, você se tornar membro, você está ajudando ainda mais o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Por favor, comente o que você acha que pode trazer aqui pra ficar melhor os vídeos, melhor o canal. Saiba que vocês são livres para comentar. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!